Olá, meu nome é Roberta Lima, eu sou voluntária do Amor Exigentinho em São Paulo, no grupo Santo Antônio de Lisboa. Este é o material de apoio que está sendo produzido para você que deseja iniciar um trabalho com crianças e adolescentes utilizando a metodologia do Amor Exigentinho. O Amor Exigentinho tem a mesma metodologia do Amor Exigente. São 12 princípios básicos, 12 princípios éticos, espiritualidade pluralista e responsabilidade social. É importante que você saiba que é um conjunto, né? A metodologia é um conjunto. Aqui eu estou te dando a sugestão para um encontro com a metodologia do Amor Exigentinho, com a faixa etária, para a faixa etária de 4 a 6 anos. Essa abordagem do Amor Exigentinho é uma ação preventiva que promove valores morais e éticos para uma melhor qualidade de vida, motivando as nossas crianças e adolescentes a se distanciarem de tudo o que os torna vulneráveis à violência, ao crime, às drogas, à corrupção em todas as suas formas. Então, o Amor Exigentinho, a sua metodologia, ela é uma ação preventiva. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferece flores. A metodologia, ela vai ser, você vai aplicar a metodologia, mas ela vai fazer uma grande diferença na sua vida. Nós estamos o tempo todo influenciando e sendo influenciados, educando e sendo educados. Então, a primeira modificação que a metodologia do Amor Exigentinho vai proporcionar será na sua vida. Como vai você? Eu desejo que você esteja cada vez melhor. Receber é acolher, é dar pertencimento. Quando a gente recebe as crianças, a gente observa qual que é a realidade dessa criança, de onde ela vem. A gente acolhe essa família também. A prevenção é feita a partir dos pais. Então, nós vamos trabalhar e apresentar a metodologia para a criança, mas o tempo todo nós vamos convidar os pais, os responsáveis por essa criança, para participar. Então, nós acolhemos com carinho, nós acolhemos com um ambiente preparado, nós acolhemos com uma presença ativa para essa criança e essa família. O comportamento, esse é o 6º princípio, é o 6º vídeo sendo gravado, é o princípio influenciador. O comportamento dos pais afeta os filhos, o comportamento dos filhos afeta os pais. O comportamento dos professores afetam as crianças e o comportamento das crianças afetam os professores. Estamos o tempo todo interagindo, influenciando. O objetivo geral desse princípio é incentivar a criança a optar por comportamentos positivos, a fim de bem interagir socialmente. Nós temos a construção de um cronograma. Quando recebemos a criança, é importante que nós acolhemos essa criança e dizemos para ela o que vai acontecer ali, o que é aquele momento do Amor Exigentinho. E mesmo que você esteja utilizando a metodologia na esfera educacional, que aquele momento que você vai trabalhar o princípio seja um momento diferente. Então, tire as crianças da carteira, coloque as crianças em posição de roda, que seja um momento, um marco entre as outras matérias e o momento do Amor Exigentinho. Os objetivos específicos vão te ajudar a construir as suas atividades. Então, olhe para os objetivos, o objetivo geral e os objetivos específicos para construir a atividade e o seu cronograma. Identificar comportamentos positivos e negativos na relação com pais, professores, amigos e autoridades. Identificar mudanças possíveis
para comportamentos inadequados. Identificar situações de reação e ação frente a determinados comportamentos. Identificar rótulos e preconceitos existentes em seu meio e realinhar comportamentos frente a eles. Identificar situações favoráveis a uma interação saudável. Então, quando a gente vai construir o nosso cronograma, a nossa atividade, nós vamos olhar para o princípio, vamos olhar para o objetivo geral, os objetivos específicos e vamos montar a nossa atividade. E é importante que ela tenha uma sequência, principalmente nessa faixa etária de 4 a 6 anos, onde as crianças não estão alfabetizadas ainda, onde elas não têm um repertório de comunicação dos seus sentimentos e estão desenvolvendo a sua afetividade. Então você vai montar o seu cronograma de acordo com esse material e com os objetivos específicos. O lúdico é o veículo, é a forma que nós vamos apresentar os nossos princípios, as atividades para que a criança ela tenha uma experiência do princípio. As crianças de 4 a 6 anos, elas têm um marco, né, do desenvolvimento de terem muita energia, pouca concentração, muita curiosidade e não estão alfabetizadas. Então, através do lúdico, que é o brinquedo, o brincar e a aprendizagem, é que nós vamos trazer para a criança a vivência, a experiência do princípio. Aqui eu te trago uma sugestão de dinâmica para a hora da leitura. E aí você pode me dizer, Roberta, as crianças não param quieta, né, para a leitura. E é importante que a criança nessa faixa etária que ela possa interagir com este momento, que elas possam ficar em posição de roda, que elas saibam que depois vai ter uma atividade que vai ser relacionada à sua contação de história. E aí você vai apresentar a capa do livro para a criança, vai dizer quem escreveu, o nome do autor, quem fez os desenhos. E aqui eu te trago a sugestão que durante a contação de história, você pegue uma folha de papel, né? E aqui eu trago a história do Rita Não Grita, que você vá passando para as crianças essa folha de papel e que elas, né, passa para a criança e pede para que ela amasse um pouco essa folha de papel. A história da Rita Não Grita. Rita magrela, era gritadeira, vivia fazendo birras, tudo era motivo para reclamações e berros. Os amigos se cansaram e desapareceram. Ninguém mais a convidava para brincar. Ninguém lhe dava atenção. Sozinha ela foi ficando triste, emburrada, sem querer conversar. Aí descobriu que era hora de deixar para trás aquela mania esquisita de gritar à toa. Só assim ela conseguiria reconquistar seus amigos. Então, enquanto você vai contando um trecho da história, você mostra para as crianças, a criança vai passando a bola, né, a folha de papel sulfite, vai amassando um pouquinho, a outra desamassa e amassa de novo. Aqui eu te dou a sugestão de você pendurar um pano branco no meio da sala, no meio, né, da contação de história, dar um giz para a criança e que ela possa, diz aí um apelido que você não gosta e joga o giz. Ou um apelido que você colocou numa outra criança e que você percebeu que ela não gostou e joga o giz. A intenção é que a criança perceba de forma concreta que aquilo que a gente fala atinge o outro, que estamos o tempo todo influenciando, que com o papel, depois você vai tentar alisar esse papel e demonstrar para essa criança que mesmo que a gente peça desculpa, as marcas ficam. Aqui eu trago a sugestão do cantar para encantar. Vamos plantar sonhos. A criança ela precisa, né, interagir, ela precisa pertencer ao grupo, ela tem a necessidade, todos nós como seres humanos temos a necessidade de pertencer. E o plantar sonhos é um convite à reflexão, a que a gente possa compartilhar e influenciar positivamente. Eu te dou a sugestão de você, nesse momento, trazer a família, os cuidadores, os outros membros da escola. E aqui eu te dou
a sugestão que essa criança saia com o coração e a missão, um coração num papel desenhado e a missão de perguntar para quem ela convive, o local onde ela convive, quais são seus sonhos. E que ela traga isso, né, em forma de foto, em forma de desenho, em forma do adulto escrever para ela qual é o seu sonho. Muitas vezes a gente não compartilha com as nossas crianças os sonhos, né, que nós temos, os desejos que nós temos. E este é o momento de trazer a família para junto, para esse movimento, né, de entender o quanto a família é o primeiro fator de proteção, o quanto a família influencia, porque é a base. O aplicador também pode fazer aí um vaso e plantar, e que essa criança tenha um momento de acompanhar o crescimento dessa planta, adubar, regar, para que ela perceba que as ações dela podem florescer. E que essa planta pode ser depois o mascote do grupo. Partilha é o momento de falar das emoções, é o momento de reconhecer, nomear e validar. Nós utilizamos sempre a história, o personagem que nós trazemos, a vivência do princípio, não a vida da criança, não a nossa vivência. A criança de 4 a 6 anos, ela ainda não tem repertório para comunicar as suas emoções. É através da história que nós vamos falar. O que será que a Rita sentia para gritar tanto? Reconhecer, nomear e validar a partir do aplicador. É o aplicador que vai ensinar a criança a esse momento de partilha. Eu falo de mim e eu ouço o outro com respeito, em silêncio. Então é importante que a criança saiba que o aplicador vai começar e ele vai falar um pouquinho como foi a semana dele, como ele está se sentindo, se ele já se sentiu como a Rita não grita ou não, como ele fez para modificar, se ele gostava de gritar muito, se ele grita muito, como ele está fazendo para aprender a falar melhor, mais baixo, ser mais amoroso. E ele vai passar para a criança do lado. Fala um pouco de você, o seu nome, como você está sentindo. Você já gritou assim como a Rita não grita? É importante que a criança aprenda que ela tem um tempo para falar e que depois ela vai ouvir a outra criança. A partilha é o momento para a criança aprender sobre olhar o outro, falar de si. E as estratégias são sempre em torno de mudar o comportamento. A meta e a partilha são para ajudar a criança a se expressar e a mudar aquilo que não está bem, que não está bom nela. E a perceber o entorno. E como que eu posso interagir e influenciar o entorno? Se eu sou aquela criança que grita, que coloca apelido nos outros, como eu posso mudar? Como eu posso influenciar positivamente os meus amigos para que eles não façam isso? Aqui eu dou as referências, é importante que você saiba que essa é uma capacitação que está sendo feita para as pessoas que trabalham com as crianças, mas nós temos, fora esses vídeos, nós temos o material físico, que são as apostilas 1 e 2, o livro O que é o amor exigente e prevenção com o amor exigente, e aqui eu trouxe a referência do Rita Não Grita, que foi a leitura que me ajudou a demonstrar para a criança a vivência do princípio. As metas são o treino para ficar cada vez melhor. E se eu percebo, durante a partilha, que eu tenho um comportamento inadequado, é importante direcionar a criança para uma mudança de atitude. O que eu posso fazer para mudar? O que nós juntos podemos fazer para mudar? A meta é individual e ela é escolhida pela criança. A meta coletiva é o que fazemos juntos. Bom, ela vai fazer isso durante a semana. Bom, se eu percebo que eu grito muito, que eu coloco muitos apelidos, que eu gosto de trollar os outros, que isso talvez não seja legal. E o que eu posso fazer? Quando eu vou fazer? Eu vou trazer como? Em forma de desenho, em foto? Vou contar como eu mudei aquilo? Vou contar que eu me desculpei com um amigo porque eu coloquei nele um apelido que eu já sabia que ele não gostava? É importante direcionar a criança para uma ação que ela possa executar, que ela possa mudar. Então, a partilha e a meta é
para ajudar a criança a se expressar e a melhorar o seu comportamento, a convidar os pais para que também melhorem e a quem convive com a criança também. Aqui eu trago também a sugestão de você trazer essas metas colocadas em fotos, desenho, uma música, e que você construa ou um caderno de metas, onde vai ficar registrado um painel de metas, para que ao longo do período a criança possa perceber o quanto ela foi mudando, o quanto ela foi aprendendo com a metodologia. A espiritualidade é o momento onde a gente fala do que é bom, do que é belo, do que é nobre, onde a gente aprende a contemplar. Isso pode ser feito através de uma música, de um momento de relaxamento, eu já dei a sugestão no vídeo anterior das cartas de Mindfulness, do momento, o exercício do silêncio, ouvir uma música que eleve. Então, o momento de espiritualidade é o momento de abrir um cantinho para a paz, para o amor, para aquilo que é bom. É importante que você tenha um cronograma construído e que a criança saiba o que vai acontecer. Desde o momento que você a acolhe, desde o início da atividade até a oração da serenidade, que é como nós encerramos o nosso momento com as crianças. Então, eu seguro a minha mão na sua e as crianças gostam de bater, né? Uma mão na outra. E eu uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma das outras, com força, fé e alegria. Até o próximo vídeo.